Saudações cristãs, seja bem-vindo. Eu me chamo Marcos Lopes e estamos analisando o vídeo que se encontra na internet do pastor Elias Soares, ok? O vídeo tem por título Calvinistas, por essas vocês não esperavam, checkmate. Então, neste vídeo, o pastor Elias Soares se propõe a fazer uma pergunta para, segundo ele, estar refutando o calvinismo, ok? Bem, está sendo analisado e também refutado, né, as suas argumentações. Como eu já disse, eu não tenho nada contra a pessoa dele, mas os argumentos de uma pessoa têm que ser analisados biblicamente. E toda pessoa que faz vídeos, escreve livros, artigos, ele tem que ser colocado à prova. E quem fez a pergunta primeiro não fui eu, foi ele. Ele fez uma pergunta na internet, para que os cristãos monergistas pudessem responder. Então, eu estou aqui me propondo a responder, ok? Números capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ou seja, Deus não é como um homem que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não se arrepende. Ok? E também quando ele fala, ele age. Quando ele promete, ele cumpre. Nós analisamos no vídeo anterior algumas regras de interpretação bíblica para nós não nos perdermos na interpretação da palavra de Deus. Sobre o rei Ezequias, conforme é proposto, né, a pergunta do pastor Elias Soares, né, olha, por acaso a nossa oração pode mudar o pensamento de Deus, os desígnios de Deus? Segundo o pastor Elias Soares, pode, né? O que nós vemos expressado no Antigo Testamento, no caso do rei Ezequias, Deus já tinha praticamente em mente acrescentar os 15 anos de vida ao personagem bíblico, ok? Mas ele queria proporcionar ensinamentos tanto a Ezequias como ao profeta Isaías, ok? Com certeza, o plano original de Deus era dar 15 anos a mais para o rei Ezequias, tá bom? A vontade de Deus, ela não muda conforme a situação que vai acontecendo entre os homens, ok? O que Deus queria era trazer um ensinamento, né, ao rei Ezequias, ou seja, que ele buscasse a Deus, que Deus provocasse nele uma reação pelo qual ele fosse levado a entender que a vida dele está nas mãos de Deus e que ele precisa buscar o Deus Todo-Poderoso. No final, a vontade de Deus ela foi feita realmente de uma maneira como Deus queria. Isso nós podemos ver através de passagens paralelas nas Escrituras, porque é assim que a gente interpreta de uma maneira correta as Escrituras, né? Em Números, por exemplo, 14, versículo 11, nós vemos uma passagem aqui onde Deus fala sobre o povo de Israel, que era um povo rebelde, de dura cerviz, que era um povo que realmente procurava não fazer a vontade de Deus, reclamava de tudo. E Deus, certa ocasião, disse a Moisés, olha só, vamos ver aqui, Números 14, confira na sua Bíblia, verso 11, e disse o Senhor a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma grande nação, uma nação maior, mais forte do que eles. Então Deus, aqui nessa passagem, o Deus de Israel disse, olha, eu vou exterminar Moisés com esse povo aí, vou acabar com eles, porque esse povo é de dura cerviz, e de você, Moisés, eu vou fazer um outro povo. Ok? Bem, uma pergunta que fica é o seguinte, Deus, então ele tinha intenção realmente de destruir esse povo? Pois eles tinham, afinal de contas, promessas do próprio Senhor Todo-Poderoso. Como é que fica Gênesis capítulo 12,
as promessas que Deus fez a Abraão. Então nós vemos aqui um Deus que, de primeiro momento, às vezes, ele não mostra a sua real intenção, mas quer ensinar os homens com as suas atitudes. Ok? Então nós vemos aqui que o que Deus queria é que Moisés se posicionasse, defendendo o povo, revelando assim, sendo um líder amoroso e com espírito de liderança. De fato, um libertador. É o que nós vemos aqui no verso 11. Né? Aliás, no verso 13. Moisés disse ao Senhor, então, olha só o que Moisés disse para Deus. Então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair da terra do Egito. Mas eles falarão o seguinte, olha, este Deus fez eles morrerem lá no deserto. Certo? Exterminou este povo. As nações vão ouvir falar dessas coisas, Senhor. Né? E como é que vai ser, Senhor? O nome do Senhor vai ser defamado. Então, logicamente, que Deus ele não queria exterminar este povo. Tá? A gente precisa entender muito bem a Bíblia, porque senão a gente cai, como eu já disse para vocês, naquele erro que os ateus constantemente caem. Eles acham que Deus não existe, porque esse Deus que é apresentado na Bíblia é um Deus contraditório, é um Deus que fala algo, depois volta atrás, ouve o homem, ouve conselhos do homem, depois volta atrás. Isso não é soberania divina, tá? Isso não é um Deus verdadeiro, não é um Deus bíblico, tá? Mas, muitas vezes, Deus traz essas lições para que nós possamos aprender, através das regras da interpretação bíblica, que de fato qual é a verdadeira intenção de Deus. Né? E é lógico que Deus ele estava testando Moisés, ok? E que o povo realmente possuísse a terra futuramente. Ele não queria realmente, de fato, destruir este povo. Isso nos revela que Deus não nos revela tudo de primeiro plano, às vezes. Nem sempre de primeira mão. E isso é que, infelizmente, o pastor Elias parece desconhecer. Ou faz que desconhece. Porque não é possível um teólogo, uma pessoa, não conhecer essas coisas, né? A intenção de Deus era essa, que Moisés assumisse a sua liderança. Outro exemplo que a gente pode ver é a questão de Jonas. Né? Deus deu uma ordem para Jonas, porque senão ele ia destruir Nínive se ele não fosse lá pregar o evangelho. Aliás, pregar a palavra de Deus aos ninivitas, naquela ocasião. Então, o que Deus fez? Né? O que o Senhor fez com Jonas? Era a intenção de Deus destruir Nínive? Claro que não, senhores. Né? Mas Jonas, ele vai pregar aos ninivitas muito irritado, certo? Porque ele queria que o povo se perdesse mesmo, aquele povo ninivita. Mas isso era um projeto de Deus. Ou seja, qual que era a intenção de Deus? Com a severidade de Jonas, né, o rei, ele viesse a temer o Deus de Israel e juntamente com ele, o povo também, a ponto de praticamente se converterem ali, né, a verdade. O rei, os ninivitas, pregoaram até um jejum aos animais, né? E foram poupados naquele momento por Deus. Mas será que Deus mudou de opinião? Não. Ele mudaria porque alguém orou, intercedeu, no caso Jonas? Não. É justamente o contrário. Deus faz o homem mudar de opinião. Talvez na cabeça de alguns teólogos, né, arminianos, é Deus que está mudando suas posições. Mas, na verdade, é Deus, né, que faz com que o homem mude. E ele apresenta, aparentemente, né, um arrependimento do que disse anteriormente, pois o plano não estava ainda revelado, mas vai ser revelado mais na frente. Muitas vezes Deus usa desta maneira, desta figura de linguagem, para que as pessoas possam entender as escrituras, né? Deus tinha um plano, mas às vezes não é revelado de primeiro momento. E é isso que o pastor Elias e muitos apologetas do nosso tempo não conseguem entender. O problema do pastor Elias e de tantos teólogos aí, que nós vemos arminianos, é deixar de olhar o texto, né?
e ao redor, e só mira naquilo e não olha os textos paralelos, né, e não olha para o que tem ao redor, e infelizmente não presta atenção nos detalhes da hermenêutica, né, e das regras da interpretação bíblica. Tanto na situação de Ezequias, o projeto de Deus não era o primeiro, é lógico que não era o primeiro, certo? Que ele disse, olha, tu morrerás e não viverás. A intenção de todo homem, de qualquer forma, qualquer, que Deus vai fazer? Matar. Todo homem vai morrer. Mas o projeto não era aquele. A intenção real era que, através daquela situação de moribundo em sua cama, ele se levantasse e começasse a buscar a Deus e falar, Senhor, eu fui fiel a ti, Senhor, lembra de mim, Senhor. Aí Deus faz o profeta Isaías voltar lá e diga, olha, estou acrescentando mais 15 anos. Mas será que esses 15 anos foram acrescentados ali naquela hora? Saiba que Deus não está resolvendo nada agora, nesse exato momento. Entendeu? Ele já decretou tudo na eternidade. Deus não é pego de sobreaviso, por más atitudes dos homens. Deu errado esse plano, vamos para o plano B. Deus pensa assim, não, eu preciso ir para o plano B, porque o plano A já era. Não, senhores, não. Quem colocou o futuro lá foi Deus. Ok? Então, o que está acontecendo aqui nessa passagem? O que está acontecendo, senhores e senhoras, cristãos ou não cristãos, ou ateus, o que está acontecendo é o desdobramento do plano de Deus. É lógico que aquele decreto de 15 anos já havia acontecido na eternidade. E que Deus já havia decretado também um meio pelo qual aconteceria. E o meio foi a oração. Tá? E o meio era levar Isaías e trazer o ultimato para o rei. Olha, coloca a tua casa em ordem que você vai morrer. Né? E neste momento, Ezequias percebeu que precisava consertar as coisas. Mas você não vê no texto que ele tinha que consertar a sua vida espiritual. Ele não estava em pecado. Tá? Ele tinha que organizar, era o reino, organizar tudo dentro do seu reinado. Ok? Então ele não estava em pecado. O problema dele não era perda de salvação, esse tipo de coisa não, tá? Deus alcançou o que ele queria alcançar, tá? E Deus não muda de ideia, tá? A oração não faz com que Deus mude de ideia. A oração é o meio pelo qual Deus quer usar, tá? E fazer a sua vontade, né? É conforme essa passagem de Números aqui que eu li para vocês, de 11 e 12, tá? Será que Deus queria ouvir Moisés dizendo assim, ó, Senhor, sabe de uma coisa? Esse povo é uma gentalha mesmo, viu? Elimina esse povo sobre a face da terra e, de mim o Senhor faz outra nação. Por acaso era isso que Deus queria ouvir de Moisés, senhores? É lógico que não, né? O decreto de Deus era isto, Moisés agir desta forma. E Deus não tirou a liberdade, o raciocínio e a liberdade de Moisés. Não é assim que funciona, tá? Na interpretação da Bíblia. Deus não tira a liberdade, mas ele vê o futuro, certo? Vê o futuro não, o futuro já está decretado por Deus, tá? E Deus faz com que os homens façam a sua vontade, tá? Então, o zelo, queridos irmãos, de Deus é muito grande. Então, assim como em Jonas, a intenção não era destruir aquele povo naqueles dias. A intenção era o povo se sentir ameaçado por aquele tipo de pregação e ouvisse e dissesse, olha, o juízo de Deus está vindo mesmo. Vamos consertar a nossa casa aqui. Entende? E Deus perdoou, pois essa era a intenção real de Deus, a verdadeira intenção de Deus, assim como em muitas ocasiões, certo? Que o plano verdadeiro vem em segundo plano. Muitas vezes Deus age desta forma, tá? Através de ameaças e quer que a pessoa chegue aonde ele quer que Deus chegue, tá? E que a pessoa reconheça que Deus é que leva a pessoa a fazer o que ele, Todo-Poderoso, quer que seja feito, tá? Outro exemplo nós poderíamos dar em 2 Crônicas, capítulo 20, verso de 1 a 4, tá? Quando vê exércitos ali, os moabitas e os amonitas e os meunitas, né? E o que aconteceu ali? Vemos Josafá, teve medo, né? Pregou um jejum em toda Judá,
E o que nós percebemos é que aquela notícia fez com que Josafá tivesse medo, ok? E esse medo ele foi buscar o Senhor. O que Deus queria é que ele reconhecesse que ele é um homem falível, que é um homem que precisava do auxílio do Senhor. Este era o objetivo do texto. Então, contextualizando para os nossos dias, muitos têm acreditado que a oração pode mudar o coração de Deus, os desígnios de Deus. As pessoas, querendo aplicar isso para os nossos dias, dizem assim, olha, a oração muda a mente de Deus. Então, Deus, através da minha oração, pode ser que eu ia morrer, mas não vou mais morrer, certo? Muita gente ela acredita nessas coisas, tá? Eu não estou dizendo que a oração ela é ineficaz e que a oração ela não tem realmente um propósito da parte de Deus. É lógico que a oração ela tem um propósito, mas é o meio pelo qual Deus faz os seus objetivos, tá? Pensar assim, eu vou orar agora aqui e Deus vai mudar o seu ponto de vista, é um pensamento muito pequeno, medíocre do que é o Deus bíblico, né? Então, a pergunta é o seguinte, como é que você sabe qual é a vontade de Deus? Você sabe qual é a vontade de Deus? Você sabe qual é a vontade de Deus? Não! Porque Deus não revela a sua vontade secreta com relação a nós. A sua providência, ela é extremamente misteriosa, senhores e senhoras. Tá? Então, muitas vezes a gente não conhece a verdadeira intenção de Deus, a vontade de Deus que nós precisamos orar, interceder, certo? Mas nós não sabemos realmente a providência de Deus, o que passa na mente de Deus, tá bom? Para dizer que a oração ela muda o plano de Deus, você primeiro precisaria saber qual é o plano de Deus. E esse plano de Deus pode ficar sossegado, que ele não vai revelar para você, tá? Nunca devemos perder de vista que devemos sim orar. É lógico, a Bíblia diz orai sem cessar. Alguns podem dizer assim, então esse ensino que você está passando não tem sentido orar. Orar para quê? Meu querido, a Bíblia diz orai sem cessar. E a oração é o meio pelo qual Deus vai realizar a sua vontade, não a sua e a minha, mas a dele. Entende? E, por exemplo, se o pastor Elias Soares lesse pelo menos as Institutas, né, com o coração aberto, ele perceberia que as Institutas lá de John Calvino, tá? Que é uma literatura, inclusive falível, como toda literatura teológica, tá? Não existe nenhuma instituta ou teologia sistemática infalível, somente a Bíblia não tem erros, ok? Mas se ele percebesse nas Institutas, ele ia perceber, se ele lesse com carinho, com o coração aberto, perceberia que as Institutas falam mais de oração, de ensino sobre oração, do que eleição e predestinação. Entende? Eu tenho isso num dos meus vídeos aqui no meu canal, que você pode verificar. Então, é uma questão de entendimento e ler as coisas, né? As Escrituras falam mais de oração, de como devemos orar, do que de teologia praticamente doutrinária. A Bíblia, então, ela recomenda que devemos orar sem cessar, mas que devemos orar em uma forma de relacionamento com Deus, tá? Que vai além de uma simples troca de pedidos e favores, como fazem os neopentecostais, né? Como faz o pessoal aí da Universal, o Mundial e por aí vai. Igrejas neopentecostais. Igrejas, né, entre aspas. As nossas orações são realmente eficazes. Você não pode perder isso de vista. Elas são eficazes. Quando Deus nos manda orar e diz que vai nos atender, isso não é uma ilusão. Isso não é uma ilusão. Ele vai responder às nossas orações e atender os nossos pedidos. Mas no final, a vontade dele é que será feita. As nossas orações são meios secundários pelos quais Deus obtém os seus propósitos. Bem, eu aconselharia o pastor Elias, assim como todo apologeta, todo teólogo, que lesse mais a teologia reformada antes de fazer esses vídeos aí. Porque você lendo livros inteiros,
entende? Você lê livros inteiros, você vai entender realmente qual o propósito daquele autor. Né? Infelizmente, a gente age às vezes como adeptos de seita, né? Ah, eu não acredito nisso, então não vou ler um livro desse. Né? Porque afinal de contas, eu vou perder meu tempo, o tempo é tão precioso. Infelizmente, nós agimos assim. Muitas maneiras, nós agimos dessa forma. Eu não vou ficar aqui, né, ensinando coisas elementares da teologia para nenhum teólogo, apologista. A pessoa tem que conhecer, né, e saber o que é linguagem, por exemplo, antropopática. Né? A pessoa tem que saber o que é antropomorfismo, por exemplo, antropomorfismo. Né? Essa palavra, o que é isso daí? Então, a gente tem que conhecer as regras da hermenêutica, as regras da interpretação bíblica, certo? Se você pegar o livro Império das Seitas, pega lá o livro Império das Seitas, página 151, onde é refutado lá os Mormons, está falando sobre essas regras de interpretação bíblica. Quando Deus fala, na palavra de Deus está escrito que Deus tem mãos, os olhos de Deus, as mãos de Deus, está lá, refutando os Mormons. Eu não preciso ensinar essas coisas para apologista. Não é possível que a pessoa não sabe disso, né? Logicamente. Bem, tudo isso que o pastor Elias não consegue observar, nem perceber, ou faz que não percebe, né? Porque às vezes, para refutar a teologia calvinista, vale tudo, né? Mentir, falar que os reformadores eram adoradora de Maria, era idólatra, sei lá, vale tudo. Né? Para querer desacreditar aí uma teologia, a gente se comporta, muitas pessoas se comportam até como os petistas, né? Gosta de mentir bastante. Mas veja bem, se a gente vê os textos paralelos, as situações quando Deus usa os meios para alcançar o fim, a gente não vai se perder na teologia. Tá? E esse checkmate que ele alega ter dado na teologia reformada não foi dado checkmate nenhum, como ficou demonstrado aí nesta série. Tá? Eu não sei se foi de uma maneira intencional, isso aí fica para ele, tá? Mas não devemos esquecer as regras que foram apresentadas, tá? Não devemos deixar também que o preconceito fale mais alto do que a verdade bíblica, tá bom? E a gente precisa ter muito cuidado, porque estamos lidando com o povo de Deus, tá? Então eu gostaria de deixar aqui uma recomendação para todos vocês que estão assistindo este canal, que vocês possam realmente ler bons livros. Por exemplo, este aqui, Deus é Soberano, do saudoso A.W. Pink, certo? Está dizendo aqui um capítulo sobre oração, página 123, mostra um capítulo sobre oração, que seria interessante vocês verem. Se Deus já sabe por que devo orar, Douglas Kelly, um excelente livro de teologia reformada que mostra verdadeiramente o sentido da oração e por que devemos orar, ok? Bem, olha, pessoal, se a gente vai ficar achando que teologia reformada é heresia, é demonismo, é teologia luciferiana e tudo isso aí que a gente vê na internet, então, livros como esse aqui, por exemplo, perde o sentido, né? Um livro desse aqui, da CPAD, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, mostra que a maioria aqui, dos heróis da fé, são calvinistas. Então, o livro deveria estar escrito assim, ó, os heróis das heresias. Porque, afinal de contas, todos eles aqui pensam desta forma como eu expus para vocês. Basta somente nós vermos livros de doutrina de Deus, como John Frame, por exemplo, gastarmos um bom tempo, entendermos, né, comparar com a Bíblia, ver se bate com a Bíblia, para a gente entender um pouco antes de fazer vídeos aí, né, dizendo que deu checkmate na teologia reformada. Tá bom? Pessoal, fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Se quiser se inscrever neste canal, seja bem-vindo. E no último vídeo tem uma pergunta, né, feita para o pastor Elias Soares, se ele quiser responder, ou para qualquer teólogo aí, sinergista, que quiser também responder, esteja à vontade. Fique na paz, Deus abençoe, e até o próximo vídeo. Deus abençoe.